Foi. Oi. Então vamos lá. Boa noite, boa noite. QGR do Você Centelha. sabe qual é a coisa que deixa os homens mais loucos por uma mulher? Eita Deus. Ó o mute, ó o mute, ó o mute. Glória a Deus. Mais uma noite de QGR, nessa segunda-feira. Frio, friozinho, mas estamos aqui reunidos. E nessa oportunidade, hoje temos convidado que não é tão convidado, né? A Bruna Centelha desde o começo aí. Mas que eu falei com ela ontem, eu falei, Bruna, temos um QGR amanhã. Queria ver se você estaria disponível para falar sobre algo que você entende bem, sobre a escrita, sobre livros, sobre escrever. Não tem outra palavra para falar, sobre a escrita. Uma coisa que eu gosto muito também, né, de escrever, não que eu divulgue aquilo que eu escrevo, mas eu gosto bastante dessa área de escrever. De sempre ter blocos de nota no celular, grupos no Telegram e no WhatsApp onde só tem eu, para encher de coisa. Só tem eu lá, mas tá cheio de coisa minha. Do nada vem alguma coisa na cabeça, tem que escrever correndo, senão eu esqueço. E nessa noite eu gostaria que você trouxesse esse tema aí que você tem dominado tanto aí sobre a escrita, sobre os livros. Boa noite. Tá nas suas Vamos mãos. lá, então. Boa noite, pessoal. Obrigada, Ramon. E antes de eu dar uma introdução aqui, que não, eu provavelmente tem outros Ramons por aí que ficam guardando as coisas para si, compartilhando quando vem algo e fica ali guardadinho, né? Uhum. Eu fui assim por muito tempo. Eu tinha vergonha, às vezes, até de expor algum pensamento. Ah, isso aqui, quem que vai ler isso aqui? Então já deixa Deus trabalhar no teu coração aí para te fazer um aglomerado disso e que seja contado de alguma forma, não fique só no Telegram e no WhatsApp. Eu falo porque eu tenho grupos comigo mesma também, É, né? mas eu tenho dado direções, né? Então, mas por muito tempo ficou guardadinho. Vamos lá, então hoje eu vou falar um pouquinho sobre a escrita, que eu continuo, sim, desvendando essa área. Tem sido importante e muito bacana para mim, porque eu sempre gostei de escrever. Era mais das exatas, assim, até a quinta série na escola. Depois eu acabei partindo para a parte da escrita mesmo, da literatura. E ontem, quando o Ramon me falou, eu digo, meu Deus, o que que eu vou falar? Mas eu digo, poxa, a gente sempre vai arranjando uma desculpa, vai colocando um bloqueio para não fazer algo que a gente sabe que pode fazer, né? Essa é a verdade. Então eu disse, tá bom, eu falo algo. Porque Hum, meu primeiro pensamento e a primeira pergunta para o Ramon foi: slides? Meu Deus, eu não tenho slide pronto. Não vai dar tempo, amanhã é segunda, cheia de coisa. Eu digo, olha os empecilhos, né? E para escrita, por vezes a gente acaba agindo dessa forma também. Porque a gente não sabe, porque eu não sei escrever direito, porque eu não sei se alguém vai ler, porque eu não sei sobre o que que eu vou falar. E aí a gente vai deixando as coisas e não vai deixando acontecer. Eu vou começar com algo que, inclusive, foi um direcionamento de quando eu comecei o meu primeiro livro. E todos conhecem, mas eu vou começar com essa fala e vou encerrar com outra que faz muito sentido. Quem estiver com a Bíblia aí, se quiser pegar, acompanhar, a primeira parte é em Êxodo, capítulo 4, no versículo 10. É bem conhecido, mas vamos dar uma frisada aqui. Então, disse Moisés ao Senhor: Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Respondeu-lhe o Senhor: Quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Ele, porém, respondeu: Ah, Senhor, envia aquele que hás de enviar, menos a mim. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés, e disse: Não é Arão
o levita teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente, e eis que ele sai ao teu encontro, e vendo-te, se alegrará em seu coração. Tu, pois, lhe falarás, e lhes porás na boca as palavras. Eu serei com a tua boca e com a dele, e vos ensinarei o que deveis fazer. Ele falará por ti ao teu povo, ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Toma, pois, este bordão na mão, com a qual has de fazer os sinais. É uma introdução aqui para o que eu quero iniciar. Em relação à escrita, a gente sempre acha que é incapaz de fazer, como eu comentei antes. Só que aí quando a gente para pensar, e realmente hoje a minha fala aqui é um bate-papo, um diálogo para expor para vocês o quanto escrever é simples. E talvez diga, ah, Bruna, nem é tão simples. Só que quando vamos à escola, as primeiras coisas que a gente aprende, em casa, às vezes já aprendemos a escrever, a falar e escrever. É o nosso primeiro contato. É quando somos crianças. Então, por que que depois de grande a gente fica colocando esse bloqueio, principalmente quando voltamos à situação de livro? Ah, eu não sou capaz de escrever um livro. Eu não sei quantos aqui já têm os seus livros ou têm aquele desejo de, ah, vou fazer um livro. Eu sei que muitos aqui conhecem a vida, a história do Pablo, e ele super incentiva também que as pessoas façam seus livros, né? Contem suas histórias. Então, começar por Moisés foi justamente o meu dizer, né, com o Senhor, mas eu escrever algo, Senhor, quem eu sou para falar? Quem eu penso que sou para ter um livro, né? E minha história mesmo com a educação na época, eu terminei o ensino médio fazendo NEJA, né? Terminei 3 matérias juntas, acho que foi, porque engravidei, eu tinha 14 anos, então eu rodei naquele ano. Eu engravidei, eu tinha 15, desculpa, a gente ganhei com Dois, 16. finalizei Deus com tá. EJA também. Então, assim, pensando assim, que quem sou eu? Nem em formação pensava em fazer algo, assim, alguma coisa. Então já gerava aquele bloqueio. Só que o Senhor colocou algo, uma história no meu coração que eu disse, é eu que vou precisar compartilhar isso. Então comecei escrevendo para mim de uma forma bem simples, assim como se eu estivesse falando com vocês. Aí, inclusive, eu peguei para vocês verem o quanto é simples, gente. Que eu não sabia na época nem o que que eu estava fazendo. Mas cheguei num congresso e coloquei. Como se alguém tivesse me feito uma pergunta lá na frente quando o livro já estivesse pronto. Esse alguém é explicado no decorrer da história. Lembra-se de como tudo começou? Aí eu falando com a pessoa, né? E de qual momento? E de qual momento tudo começou, né? E eu coloquei exatamente no dia 21 de julho de 2018, sábado, às 23h33, para ser mais exata. Eu começo agora a minha caminhada de fé. Não faço ideia de onde isso vai parar, mas sei e entendi que deveria começar. E aí eu vou desenrolando aquela história. Eu cheguei no congresso da igreja, como eu comentei, e vou desenrolando todo o decorrer do porquê que eu estava escrevendo, o que que eu tinha sentido. E eu sei que vocês também têm aquele algo que eu posso falar disso. Eu vivi isso, eu tenho tal experiência para falar sobre. E aí, por que que eu friso e eu falo tanto também para que as pessoas contem as suas histórias, para que as pessoas escrevam os seus livros? Às vezes não tem, talvez você se olhe assim, ah, mas eu não tenho uma história tão impactante. Eu não tenho experiências, não vivi tantas coisas assim. Mas relacionado à escrita e ao contar algo, quanto mais a gente vamos aprendendo, tendo conhecimento de alguma coisa, a gente tem a capacidade de ir transbordando e ensinando sobre isso. Então, seja falando numa live, ou seja mesmo escrevendo, né, um livro, fazendo um devocional, fazendo algo, colocando legenda. Tem gente que às vezes eu não tenho criatividade nem para colocar uma legenda num post, alguma coisa, não sei o que que eu escrevo, sabe? Mas eu digo que tem situações que é questão de hábito mesmo. É parar para escrever, ter esse momento, não, eu vou focar nisso, quero ampliar minha mente em relação a isso. Então é exercício, porque eu mesmo não é todo dia que eu paro ali, ah, vou ficar escrevendo aqui, né? Tipo, durante o dia, assim, alguma coisa. Então tem momentos e momentos. E enquanto a gente não coloca um
uma tarefa para nós, para encaixar a escrita hoje, como adultos, né? Encaixar a escrita nos nossos dias, a gente acaba não fazendo o que poderia ser feito. Por exemplo, eu contei que eu comecei esse livro dia 21, ele vai fazer aniversário, gente, esse escrito. Foi 21 de julho de 2018. Então, nesses anos, desde que eu resolvi começar, sexta-feira tá de aniversário. Só que eu fui publicar esse livro ano passado com o encontro de escritores do evento da Elis que teve. Eu segurei muito tempo, ainda assim segurei esse e outras situações comigo por um tempo. Porque eu ficava lendo e relendo, isso aqui não é assim, isso aqui não tá bom, isso aqui, o que que eu tô fazendo com isso? E o Senhor, de certa forma, assim, sempre. Eu também sei que essa história não fui eu que construí sozinho, por conta das experiências que eu vivi. Então é isso que a gente precisa se desafiar, em querer construir. Talvez não tenha nada para falar do passado. Talvez você não observe a tua vida como um exemplo de algo que, isso vai ajudar muitas pessoas. Eu duvido muito que tenha alguém aqui que não tenha uma coisinha assim para ensinar o outro, né? No momento que vivemos e conforme aquilo que acreditamos. Mas não quer falar sobre algo que já aconteceu, existe um posicionamento sobre moldar o nosso futuro, que é algo que a gente fala também. Porque não é sobre contar aquilo que não vivemos, é dar uma direção escrever é um autoconhecimento. Escrever é um aprendizado. Então, quando eu comecei lá em 2018 a escrever, eu vejo e creio que foi muito mais para eu ir me conhecendo, ver o quanto mais de intimidade eu poderia ter com o Senhor, porque o meu momento com Ele foi, eu carrego uma história aqui que eu posso contar, só que eu não sei como eu vou fazer. E as pessoas ao meu redor também não poderiam me auxiliar naquele momento, porque se eu não estava entendendo aquilo que eu tinha que contar, quem dirá os outros ao meu redor que não sabia o que que eu pensava, né? Então, com quem que eu vou ter que construir essa história? Com Deus. Então, talvez se você quer estar num momento onde ter um pouco mais de intimidade com o Senhor ajudaria, tipo, não, eu preciso ter mais intimidade, mergulha na escrita. É um momento seu com Ele. É uma forma que Ele pode te usar para que você fale palavras de sabedoria, de aprendizado, de experiência que possa conectar com outras pessoas, ou mesmo que você possa refletir daqui a 2, 3, 4, 5 anos e observar o que você vivia no momento, né, anos até, olhar para trás e ver, nossa, olha o que eu vivia, olha o que eu passei, e ter esse registro de progresso, não para contar a história para ficar se gabando. Tem pessoas, inclusive, que acham que é desnecessário a questão da jornada, que tem que contar o ponto de como faz. É a solução já, é entregar a questão. Só que até entregar o ponto chave, assim, aquela virada de chave do que realmente aconteceu, existe a trajetória. E querendo ou não, as pessoas se conectam com isso. É o que e o que nos ajuda também a manter um posicionamento. Minha situação com a escrita. E por que que eu digo que ela, no meu caso, me ajudou muito? Diversas vezes eu fiquei numa bifurcação, assim, eu podia dizer. Eu não, sem saber para que lado eu ia. E aí porque eu conto uma história, desde o início eu comecei a contar algo que ainda não aconteceu. Só que crendo, e creio sim, e cada vez mais perto de acontecer aquilo que eu comecei a contar lá atrás. E me propus a contar a jornada, mesmo sem ter, porque eu sei que vai acontecer. E nessas situações, quando eu me encontrei nessa bifurcação, o que me ajudou a tomar decisões foi a própria história que eu já tinha escrito. Que por vezes eu fiquei pensando, será que é fruto da minha imaginação? Isso aqui, o que está acontecendo? Então foi uma guerra e uma luta comigo, por isso que eu tranquei por tanto tempo também, porque eu ficava pensando, o que está acontecendo? Só que as experiências, as provisões e as portas abertas que foram surgindo, dando construção para essa história, foram também o que me deram direção para atitude, para saber qual o rumo tomar ali na questão da dúvida. E foi muito claro, e tive muita paz no meu coração em todas essas decisões. Então, até por uma questão de autoconhecimento, para vocês
poderem, assim, quem eu sou, quem o Ramon é, quem o Leandro é, quem cada um é em relação à sua própria vida. Porque às vezes a gente tem uma visão nossa, ou pelo que as pessoas ali falam de nós durante o dia, algum contato, nossa, como tu é amável, nossa, como tu é querido, como tu é tem empatia, como e a gente ouve algumas palavras das pessoas, mas e como nós nos enxergamos? E às vezes é necessário que a gente saia do nosso eu um pouquinho, da nossa da nossa própria vida, não sei se vocês vão conseguir me entender. No meu caso, eu criei a minha personagem. Aí, ao criar a minha personagem, eu sou a escritora que conta sobre a vida dela. Quando eu estava vivendo muito a personagem, vivia muito no vitimismo e no sofrimento de o Senhor ainda não me entregou aquilo que eu tanto espero e nananã, nananã, e começava a choradeira. E aí quando eu saí da história e comecei a contar sobre a vida dessa personagem, alguém que resolveu acreditar em Deus e tinha o sonho de ser escritor e começou a contar toda aquela historinha, eu falo de alguém que vai vencer. Eu falo de alguém que cometeu as falhas e ao mesmo tempo usou as falhas para. Então a visão fica diferente. E é isso que eu hoje, de certa forma, também gostaria de convidar vocês para que mergulhem um pouquinho na história de vocês para contar, tirar as experiências boas e ruins que podem existir, para que possa conectar com outras pessoas, ajudar de alguma forma outras pessoas. Tem pessoas que falam, o livro dá mais autoridade. Querendo ou não, sim, para quem não tem um livro, quem tem um livro dá mais autoridade. Mas muito mais do que isso, não é só a questão de tenho um livro, é a questão do por que esse livro existe, o que eu posso fazer com ele. Que muitos até visam, vamos fazer livro para ganhar dinheiro. Já começa totalmente errado. Se tem uma coisa que não tenho como pensar vou lucrar, ainda mais no Brasil, a cultura do jeito que é. E é possível, claro que é possível, com estratégia, com dinâmica, sabendo o porquê essa história existe, por que esse conteúdo existe, o quanto pode ajudar e transformar outras pessoas, porque eu não sei o quanto vocês gostam ou não de ler. Eu lia muito pouco, comecei a ler mais conforme eu fui escrevendo, porque eu quis melhorar a minha escrita, quis ter uma visão mais ampla em relação a isso. Mas eu era muito preguiçosa. Inclusive, é feio falar assim, mas eu era bem preguiçosa para ler. Eu acho que não sei se eu li uns 2 livros por ano, assim, antes de começar a querer escrever. E ainda assim, às vezes me conectava mais com o audiobook. Então eu estava ali fazendo alguma coisa e ficava escutando o livro. O que não é a mesma coisa do que tu realmente pegar um livro, perceber o autor, saber o que ele está querendo contar, fazer as atividades que o livro pede que a gente faça. Ô, Então Bruna, Oi, pode falar. o pegar um livro e ler só passando os olhos e virando as páginas é uma coisa. O pegar um livro e ir grifando, ir anotando e relendo é outra história, né? É outro tipo de absorção, né? De É isso. absorção, não é mesmo? Inclusive, tem muitos Uma leitura escritores. é uma leitura, digamos que é uma leitura ativa, né? Não é aquela leitura passiva. Passei as páginas, acabei o livro, mas no fim do livro você não É deixou isso. nada marcado, né? Tem pessoas que acabam lendo dessa forma para ser mais um que entrou para a história, né? Só que Uhum, vai perguntar para a pessoa, ela não vai lembrar nem o título do livro que leu. Ela sabe que existiu mais um, que, sei lá, uhum. 2022 eu li 20 livros, por exemplo, né? Mas e quais foram os 20 livros? Talvez passem despercebido. Então, Qual foi o aprendizado? essa ideia é algo que eu sempre digo assim, ó, se eu escrever um livro e eu quero que o leitor se conecte com a história de alguma forma, porque eu tenho os meus motivos para que ele perceba algumas coisas, eu, como leitora, eu fico pensando o que que o autor quis me transmitir em relação a isso. É a gente perceber como, por exemplo, a gente pode se conectar com histórias que são muito comuns hoje em dia, com pessoas ali, principalmente nesse meio de coach, né, desenvolvimento pessoal, essas questões todas, tem muita coisa que a gente já ouviu. E ouvimos novamente, e novamente, mas aí às vezes a gente fica naquela, eu nem vou ler isso aqui porque eu já sei falar até sobre isso, por que que eu vou ler algo? Então, às vezes, a gente acaba bloqueando um aprendizado. Quando pegar um livro em mãos, inclusive, eu vi que a dica de hoje, da segunda, era o livro de Salomão, né? Como é que era o nome? Eu até, ó, eu esquecendo do título do livro. Qual foi a Os indicação de Segredos hoje? de Salomão. É, Os Segredo. Segredos. Esse eu não li ainda.
Aí Ali quando eu olhei, agora. eu digo, tá aí um livro para ler. Por quê? Porque conhecemos Salomão, sabemos dos ensinamentos, o que podemos aprender com essa história, com ele, com a vida dele. Então é hora de sentar como aprendiz e esquecer o que eu já aprendi, o que eu já sei, o que eu não sei, sabe? E às vezes é difícil a gente o desaprender para aprender novamente, né? Mas que quando vocês pegarem um livro e tiverem esse contato, ah, Bruna, mas eu realmente não consigo pegar um. Eu confesso que eu sou do livro físico, tá? Mas tem gente que diz, eu não consigo ler um livro, pegar um livro em mãos. Talvez passou o mês inteiro, não li nem 10 páginas, não leu nem 10 páginas. Só que de verdade, eu comecei a observar, inclusive eu tô terminando um ali que eu achei bem bacana, que é do Luiz Hermínio, nunca tinha lido, 40 dias no deserto. E é diferente. E uma coisa que eu percebi, a gente não precisa nem 10 minutos de leitura por dia para ler 2, 3, 4 páginas ali, desde que a gente. E nem precisa ler muitas, porque não é sobre a quantidade, como o Ramon disse. Lê um, um trecho e perceba qual o ensinamento que existe naquilo. Que transformação pode acarretar para o teu dia. Né? A ideia do nosso livro, do Centelhas, do Devocional, é justamente isso, é um papum, assim. Nossa, Deus, o Senhor falou muito comigo aqui nessa mensagem. É uma mensagem curta, dá um direcionamento, um posicionamento em relação ao que a pessoa pode fazer na vida. Por quê? Porque escrevemos, queremos ser usados pelo Espírito Santo, assim como quem estiver lendo vai ter o Espírito Santo para poder ter aquele discernimento, que a gente pode ler as mesmas coisas e ter uma atitude diferente em relação àquilo, porque é sobre a nossa jornada, é sobre aquilo, o quanto aquilo preencheu no que precisamos, né? E, deixa eu ver aqui uma coisa. Eu até fiz umas anotações, aí não deu tempo de eu fazer o PDF ali para mandar para vocês, mas depois eu junto tudo. Mas eu criei um grupo comigo mesmo. Ô, Bruna, Oi, pode falar. dá uma lida no chat aqui. A Rúbia, ela escreveu assim: Eu gostaria de contar para as meninas e adolescentes que passam pelo trauma que passei, superar, perdoar e ainda serem felizes. Escrever um livro é isso, né? Você contar, né, as suas histórias para alcançar novas pessoas, né? Que pessoas superem aquelas dificuldades que nós tivemos ou que passem por aquelas dificuldades de uma forma melhor, né? Ou alcance melhor, encontre uma saída. É bem por aqui, né? E isso que a Rúbia comentou, por exemplo, é uma situação que, principalmente na adolescência, são mais fechados em estar falando algo. Então, assim, se ela tem uma experiência que já passou, já aconteceu, podendo ter contato com uma adolescente sem falar pessoalmente com ela, porque às vezes elas não gostam nem de ouvir. Ou se tem algum familiar perto, não tem como estar conversando, dependendo do ambiente, não é todo assunto que pode ser tocado. Mas daqui a pouco, a experiência que tu carrega por aquilo que tu passou, por algum motivo, que a gente sabe que podemos usar essas experiências, né, para acrescentar na vida das outras pessoas, infelizmente, sim, passamos por situações muito difíceis às vezes e temos que aprender a lidar com isso. Mas passamos, ok. O que que eu posso fazer com isso? Então, nessa questão da adolescência, dos traumas, tu já tem essa carga, essa vivência que talvez outras pessoas não tenham. E ao encontrar uma adolescente que passa por um trauma e não consegue perdoar, e é uma fase muito delicada porque está indo para a fase adulta, e aí se torna um adulto cheio de traumas, cheio de bloqueios, daqui a pouco se tem filhos, bloqueia mais ainda os filhos, e não consegue romper com algumas coisas. Onde um livro, com uma adolescente trancada no quarto, que é muito comum de adolescentes traumáticos, ficarem trancados em seus quartos, pode fazer a diferença. Então, o teu livro, Rúbia, pode chegar aonde onde a voz até dos familiares não conseguem alcançar. Então, quanto isso é importante, não sei o que realmente, mas é muito forte que tu tem para contar o direcionamento do que tu tem. Para muitos é impossível superar, e não é. Elas não contam. Eu, inclusive, passei por situações na infância. Tenho uma filha adolescente que eu sempre orei assim, digo, Senhor, ainda que ela fala algumas coisas, mas eu não sei se fala tudo. E aí eu sempre fico pensando, será que aconteceu alguma coisa com ela? Como é que tá o psicológico dela? Será que ela foi abusada ou não? Passa isso pela minha cabeça, porque é menina, né? Hoje ela tá com 16 anos.
mas passa isso na minha cabeça também. Pelo pai aos 5 anos e aos 13, é muito forte. E aí, quantas pessoas às vezes não conseguem, crescem com raiva, traumatizadas, não conseguem dar uma direção para a própria vida e, inclusive, o quanto isso, né, esse teu relato, desculpa se essa fala ofende ou alguma coisa assim, mas eu posso dizer que o quanto isso é bonito da tua parte, porque o fato de você contar já mostra que foi liberado um perdão. O fato de querer ajudar com essa atitude, aí tu vai, nossa, Bruna, tá dizendo que foi bonito o que aconteceu com ela na infância? Foi terrível, eu passei por isso também. Mas é o que ela fez com a situação. E é o que cada um aqui pode fazer com aquilo que passou ou viveu. Alguns foram relacionados a drogas, outros, enfim, tem muitas coisas que a gente precisa superar. E aqui, livremente, abertamente, ela está conseguindo falar e relatar algo que talvez travou ela por anos, né? Aqueles minutos, aquelas situações, a sua história cura é isso aí. A partir da hora que a gente entende e temos esse discernimento assim, não, qual que é o nosso maior problema, principalmente? Ah, porque eu passei por isso? Por que que o senhor permitiu uma coisa dessas? Ah, porque eu não vou aguentar. É ou não é? Às vezes a gente acaba murmurando em relação a algumas coisas, porque a gente se questiona. Por que eu estou passando por isso? Só que a partir da hora que a gente abre o leque, assim, abre a nossa mente para o Senhor está permitindo. É a vontade permissiva do Senhor nas nossas vidas. Então, se Ele está permitindo e Ele é soberano, isso existe por algum motivo, eu vou perceber essa causa do porquê que isso existe e vou aplicar na minha vida pelo motivo que ela existe, pelo real motivo que isso aqui existe, que essa situação está existindo. Então, é nessas experiências com o Senhor, por isso que devemos ter mais intimidade. Por quê? Porque uma única situação pode nos dar várias direções. E aí, como a gente tem aquele discernimento de é por isso que eu tô vivendo tal coisa, foi por isso que eu vivi aquilo, é tendo mais intimidade. Eu mesma hoje consigo falar de algumas coisas sem chorar, mas por vezes eu não conseguia nem falar e quando falava ainda chorava, porque era uma coisa que me doía demais e eu me questionava por que que eu passei por isso? Por que eu, né? Tantas pessoas para terem passado por tais coisas. E aí eu percebi o quanto aquilo estava me bloqueando e o que foi me ajudando, acreditem, foi a minha própria escrita. Foi eu escrever sobre algumas coisas que eu não conseguia contar para as pessoas, e ler sobre aquilo e fui desenvolvendo e percebendo aquele autoconhecimento. Então, independente do que cada um aqui passe, o que cada um tem vivido, deixa eu só terminar de ler aqui. Eu sei que é possível para que se dispõe. Existe um grande tabu ainda em se falar, isso é verdade. Eu pensava assim mesmo, sendo uma criança. Inclusive, por vezes, a gente fica se culpando, carrega uma culpa que não é nossa. E aí, a partir da hora que carregamos essa culpa, a gente fica travado e se achando incapaz de falar sobre algo. Então, não permita que essas situações. Eu, por exemplo, eu escrevia e eu escrevo muito errado ainda, gente. Eu vou aprendendo, quanto mais eu vou aprendendo português, eu digo, meu Deus, eu escrevo isso sim. Né? Principalmente essas questões de vírgulas, essas questões todas. Aí, o que que eu quero, agora que eu falei da escrita, deixar para vocês aqui. Talvez vocês também pensem, ah, mas eu nem sei escrever direito. Meu português é terrível, eu não sei a pontuação, eu não sei isso, eu não sei aquilo, não lembro mais. A, o acordo ortográfico mudou, eu já não sei mais como é que tá, eu já não estava mais na escola quando tudo aconteceu. E agora, então, como é que, Bruna, como é que tu quer que eu escreva? É algo bem simples, gente. Acredite. Existem revisores para isso. E a gente não precisa Nossa, tá dizendo então que eu tenho que escrever tudo errado? Não. Estou dizendo que não é uma preocupação que você deva ter ou que seja um empecilho para que você não conte a sua história. Porque para a construção do livro tem toda uma preparação. E revisores existem para revisar os livros, né? E, inclusive, já tem uma pessoa que é revisora e às vezes ela envia um material para uma revisão e ainda assim o revisor acha um detalhezinho ou outro. Porque ainda assim
tem algumas coisas que podem ser melhoradas. Então, quando eu me desprendi disso e pensei, gente, eu vou delegar isso, porque eu não tenho essa capacidade de deixar tudo perfeitinho, como deve ser para que as pessoas aprovem, digamos assim, porque a um dos nossos maiores bloqueios também é, vamos dizer que isso aqui tá errado, vamos dizer, sei lá, às vezes no digitar ali come uma palavra, uma letra, quer dizer, a palavra fica toda errada. Ah, isso aqui tá errado. A gente se preocupa no que as pessoas vão pensar, no que elas vão dizer sobre os erros. Então, para eu tirar esse fardo de mim, o que que eu fiz? Paga-se a revisão. Organiza isso, né? Ah, quero muito ter o meu livro. Escreva. Ah, mas eu não tenho tempo para escrever. Algo que já falamos e é algo que eu sempre menciono também, ainda mais hoje em dia com a tecnologia e um monte de aplicativos que podemos usar. Grava áudio. Às vezes está caminhando na rua, não tem como escrever, grava um áudio sobre uma reflexão, sobre o que está acontecendo, e depois faz a transcrição do próprio áudio. Telegram tem essa função, vídeos do YouTube também tem um aplicativo que faz a transcrição, que não fica 100%, mas talvez auxilie para que você possa ajustar o teu próprio conteúdo. Inclusive, o meu próprio teclado também, eu não sei o de vocês como é, mas tem um microfone que ele não é para gravar o áudio. Ele liberado, o Word tem isso também. A gente clica no microfone, vai falando pausadamente, mais ou menos como eu estou falando agora, e ele vai escrevendo já o que eu estou falando. Então, é sem desculpa mesmo, porque quem quer escrever o livro não escreveu ainda. Tem N opções. Não sei se alguém me chamou ali, falou alguma coisa, ouviu um barulho. Não, não. Mas eu ia falar agora. O primeiro passo, então, o nosso passo básico é a intenção, né? Primeiro é intenção Atenção, e começar sem julgamento. é isso, Seja escrito ou por palavras, se for gravar áudio, né? é Começa, isso. passo a passo, né? O primeiro. Algo porque nem assim, eu acho que o que eu vou falar, ou sobre o que eu vou falar, tem que ser definido. Porque a partir da hora que a gente define o assunto, o tema principal, fica mais fácil de fluir no restante. Então, por exemplo, assim, ah, eu não sei quais serão os títulos, nem o título do meu livro. Sinceramente, eu faço que nem redação de escola, sabe? Eu deixava o título por último. Primeiro escrevia, para depois saber o que que eu contei e depois pegar os títulos. Então, com os subtítulos do livro, eu faço do mesmo jeito. Eu vejo, escrevo o conteúdo, depois eu vejo as poesias, que eu gosto de escrever poesia. Normalmente eu escrevo a poesia, depois eu vejo que palavras tem ali, pronto, saiu o título da poesia. Então, às vezes, a gente se bloqueia, inclusive, por conta dos tópicos. Ai, não sei sobre o que que eu vou falar, o primeiro capítulo, qual vai ser. Escreva. Sabe por quê? Se você, vamos pegar o exemplo da Rúbia, que ela falou que sobre falar com adolescentes. Então, ela tem os traumas da infância, traumas na adolescência, alguma virada de chave que pode deixar ali alguma atitude, né? Uma chamada para ação, depois de saber que passou pelo trauma, viveu tais coisas. Talvez até uma forma de comparar as pessoas ao redor dela que negligenciam, deixam de observar algumas coisas, enfim, tem N pontos que podemos colocar, e isso ela pode contar baseado nas experiências que ela teve, porque foi dentro de casa. Então, não é algo sobre julgar alguém que pode estar fazendo alguma coisa, ao mesmo tempo que ela relatando isso, abre os olhos de outras pessoas que podem estar passando por isso dentro de casa, e às vezes uma mãe não consegue perceber que a filha está sendo abusada, por exemplo, né, que está passando por isso. Talvez seja uma forma de, pela história da Rúbia, uma própria mãe se conectar e perceber o que pode estar acontecendo com a filha. Porque às vezes, nossa, a adolescente é tão fechada, às vezes pode ter pode não ter nada, mas pode ter alguma coisa. Então, contem, pensem assim, ó, sobre o que que eu vou falar. O que que eu realmente posso ensinar sobre aquilo que eu vivi ou sobre o que eu estou fazendo. Tem pessoas que talvez não tenham, que é algo mais no profissional, na vida profissional. Quer falar sobre vendas, quer falar sobre, sei lá, marketing, quer falar sobre alguma coisa assim, do que foi aprendendo, né? O que faz sentido agora, no hoje. E com isso, é focar assim, esse é o assunto. Perfeito. Então, começa a desenrolar aquele primeiro capítulo, daí vem o segundo.
Acontece, gente. Sabe qual que é o nosso problema? A gente pensa, nossa, quanto custa para publicar um livro? Nossa, mas é tanto da gráfica, mas a revisão vai dar tanto. Cabeção, eu já digo cabeção, é mais ou menos como eu fazia, eu não tinha nem o livro escrito, não sabia nem quanto que ia dar, estava me preocupando com algo que aconteceu uns 3, 4 anos depois, inclusive, porque e ficava me travando. Então escreva, porque a gente nunca sabe o que essa história pode acontecer. Hoje em dia, para publicar um e-book também é muito tranquilo em relação a isso de forma gratuita, tá? É mais simples, digamos assim. Então, para que as pessoas tenham acesso a esse conteúdo, fica mais fácil. Quer realmente ter um livro físico em mãos? Tem opções. Pode fazer pré-vendas, pode. Tem diversas situações que podem acontecer para que esse livro seja físico. E daqui a pouco acontece também, dependendo da história, o que que existe, o que que não existe, alguém queira patrocinar, não, pô, gostei desse teu conteúdo, é com que eu trabalho, aqui eu acho que até os meus funcionários da empresa podem ter um material desse aqui, vai ser bom para eles lerem, aí o que que a pessoa tem? Tem o nomezinho dele lá como patrocinador no livro, e tudo bem, porque investiu nisso, é um investidor. A gente nunca sabe quem Deus vai usar para nos abençoar em relação a algo que estamos colocando. Só que fato é, se tem algo em nossas mãos que podemos fazer, que a gente faça. Dias atrás eu falei no Café com Centelha sobre Noé. E isso vem muito forte quando eu penso nessa história de eu estar construindo ou escrevendo esse conteúdo, porque, por vezes, pelas pessoas ao nosso redor, a gente para. Pelo que a gente não vê, a gente para. Pelas circunstâncias, inclusive, minha preocupação era como eu vou ter dinheiro para publicar um livro? Né? O que que eu vou fazer para ter esse dinheiro para publicar um livro? Só que no decorrer do tempo, inclusive, eu já parei muito para pensar se era uma forma de procrastinação minha, o que que era, mas aí o senhor foi me revelando algumas coisas. Eu tenho aquela história inicial, ao participar de um grupo de escrita criativa, ouvindo um mentor de anos já de experiência, ele citou algo e foi ali que virou a chave. E acreditem, eu me senti um peixinho fora d'água, porque ao meu redor ninguém lia, ninguém escrevia, ninguém nada, e eu já tinha começado o meu conteúdo. No final de 2019, eu mergulhei, assim, eu caí de paraquedas dentro de um grupo de escrita criativa. E ali foi quando a minha mente começou a expandir. E aquele livro que eu pensava ser é bom. Ele virou 7 títulos, onde eu fui construindo o conteúdo, porque assim, era tanta coisa que estava acontecendo, e como eu me propus contar o processo, eu disse, Senhor, eu não sei como eu separo isso aqui. Aí qual que foi a estratégia? Quando tu falar disso, tu coloca nesse livro. Quando tu falar disso, tu coloca desse. E a minha mente ficou muito mais simples, porque é como se eu tivesse dividindo os capítulos. Eu vou falar da minha infância, eu vou falar aqui. Eu vou falar do futuro, eu vou falar aqui. Eu vou falar de tal coisa, tal situação, e eu separei. E viraram esses 7 títulos, que eu pensava, não, vão ser 7 capítulos do livro. Só que aí a história foi acontecendo, os anos foram passando. Eu digo, Senhor, eu aguento, mas eu não finalizei os 7 livros. Quantos anos mais? Não sei. Mas a história está acontecendo, e acredite, e assim, ó, se eu soubesse no início o que iria acontecer, eu não faria. Tudo que iria passar. Mas como eu já tinha começado, e agora eu olho para trás e digo, cara, ainda bem que existe essa história. Então é esse o convite que eu quero deixar para vocês. É vocês viverem essa experiência com Deus, sobre o que Ele pode fazer através dessa situação, durante esse processo, porque muitas coisas vão acontecer para parar, para você desacreditar. Eu lembro de Paulo na ilha de Malta também, quando eles fazem tem o naufrágio do barco, e ele está juntando gravetos lá para fazer o fogo, fazer a fogueira, e uma víbora, uma cobra, pica a mão dele. E aí, isso eu vi uma passagem assim, e faz anos, e fiquei refletindo sobre isso. O inimigo sempre vai nos atacar naquilo que a gente está fazendo para que haja um crescimento. No caso ali, Paulo estava pegando os gravetinhos para fazer a fogueira, porque os gravetos, os troncos maiores não estavam pegando. Então foi lá com os gravetinhos, juntando, gravetinho por gravetinho, e a víbora foi lá e abocanha o quê? A mão dele, com o que que ele estava pegando os gravetos para fazer o fogo, né? Aí tem toda uma situação espiritual aí que a gente poderia
está falando, enfim, mas eu citei essa situação da víbora mais para contar sobre os ataques que acontecem quando a gente começa algo. E vai Ô, ser Bruno, justamente. Pode falar. você falou de uma coisa, você se conectou com um grupo, e naquele grupo, naquela ambiência daquele grupo, você teve clareza de mais coisas que você não conseguia enxergar, e isso fez com que fluísse a sua escrita, os livros, e os demais títulos, né, no caso, né? Exatamente. A importância, né, de com quem que Da você anda, ambiência. porque você falou que não tinha ninguém ao seu redor, no lugar da onde você era, não tinha ninguém, só você, tipo, você era um peixe fora d'água, né? Mas aí, Exatamente. depois, a partir do momento que você se conectou com outras pessoas que estavam com propósitos semelhantes, isso fez a diferença, né? Claro que nesse propósito semelhante, tinha pessoas que contavam fantasias, terror, eram literatura, assim, mais, né? Não era tanto sobre livros de A desenvolvimento semelhança pessoal. era a semelhança, no caso, era escrever, no caso, É né? Agora, escrever. Só cada que um aí, se... agora que eu falei sobre a fantasia, alguns aqui já devem ter ouvido falar sobre Crônicas de Nárnia, né? Sim, O sim, próprio sim. Harry Potter é muito conhecido, outras histórias. Então, Fábulas, né? fábulas. Mas e se vocês usarem a criatividade que Deus deu para construir algo para falar dele e que conecte as pessoas? Por exemplo, quando chegou 2020, eu já estava indo para o meu terceiro livro e minha bronca com o Senhor foi: Deus, eu tô achando que eu sou uma escritora e eu não tinha nada publicado ainda. Eu disse, eu não sei o que eu tô fazendo, eu vou largar tudo, eu vou... Chega. Só que aí eu sei que foi um momento que eu meio que coloquei Deus contra a parede, sabe? Porque eu disse, eu tava bem cansada daquela história. E isso em 2020. E nisso surgiu uma antologia. Para quem não sabe, a antologia é uma coletânea, são vários autores que participam do mesmo livro, com uma Ô, única Bruno, só, sinopse. peraí, Pode só cortar falar. rápido. Ô, Rúbia, você tá com a mão levantada, você quer falar alguma coisa? Eu Rúbia? gostaria. Estão me ouvindo? Opa, ouvindo. Ouvindo. Pode falar, faz um tempinho. Então, eu gostaria de saber, por exemplo, colocar essa minha experiência de vida num livro. Eu teria pessoas ao me auxiliar, como fazer o trajeto desse livro, ou eu faço tudo sozinha e depois mando para alguém fazer? Como seria isso? Por exemplo, vamos lá. São situações e situações, né? A tua história, quem pode contar é você, porque você sabe Sim. como viveu, como aconteceu. Não sei se vem ao caso, também se tiver essa permissão, eu posso deixar o link do grupo de escrita, eu... aí saí fora sem querer, para a gente caminhar juntos nisso, nesse processo de aprendizado, só que cada um escreve o seu conteúdo. Existem editoras que já pegam o livro pronto, fechado, ó, já escrevi, tipo, chega assim, ó, tá aqui, escrevi o que eu tinha para escrever, esse é o meu livro. A editora vai, faz a revisão, vai para a diagramação, que é o miolo, é organizar o número de páginas, os capítulos, organizar prefácio, dedicatória, introdução, todas essas coisas que relacionam o livro, né, o trabalho, a arte de capa, então existe todo um processo. Agora, o durante mesmo, é ideal tu se conectar com outras pessoas que estão escrevendo, que possam te incentivar ou que a tua história se conecte com elas também. Uma situação, por exemplo, tem uma advogada que muito querida ela e ela, a vida dela em si não tinha tanta experiência, tantas situações, mas ela sentiu de partilhar sobre os casos dos clientes. Aí, por ela ser advogada, também sabe que não pode expor o conteúdo de outras Uhum. pessoas, né, por conta de ética. Então, o que que ela faz? Como escritora, ela cria os personagens, o João e a Maria, o Pedro e o José. E ninguém sabe quem são aquelas pessoas, mas ela usa o caso para contar sobre a situação. E isso que é o maravilhoso da escrita. Por quê? Porque a gente pode contar uma situação sem expor nada em ninguém. Se eu criar um personagem principal, as pessoas não precisam saber que sou eu, por exemplo, né? Que foi o meu caso. Podem se conectar de alguma forma e sabendo que eu, Bruna, sou escritora e minha personagem é simplesmente uma personagem, eu também posso fazer com que ela viva coisas que eu não vivi, mas pelo aprendizado ou pela situação, eu digo, a gente pode pensar, isso é interessante eu contar nesse momento. Não aconteceu? Não aconteceu. Mas como é uma ficção, baseada em fatos reais, de coisas que acontecem, a gente pode
planejar isso. Eu acho que não seria essa a palavra, mas a gente pode expor dessa forma o conteúdo. Então, Porque essa questão é eu vou livre. te dar um exemplo meu. Muitas pessoas não conseguem entender por que eu perdoei e como eu perdoei. E pior ainda, como eu consegui perdoar a minha mãe, porque minha mãe sabia. E, primeiro, eu acredito fiamente que foi o Criador. Segundo, porque eu olhava para minha mãe e perguntava se ela passou por isso também, como que funcionava dentro da cabeça dela. E eu pensava sempre assim: eu acredito que seja difícil para ela, né? O tempo todo. Aí, anos depois, quando eu estava agora com 45 anos, hoje eu tenho 47, com 45 anos, uma amiga da minha mãe falou para mim, falou: ó, a sua mãe confidenciou comigo para mim que te expulsou de casa para te proteger. E aí um filho Forte que essa. passa por isso dificilmente não vai conseguir perdoar a mãe, né? Porque tá olhando a mãe como uma mãe. O que que é a mãe? A mãe praticamente é uma máquina de amar. E mãe não é isso. Apesar do sistema vender essa cultura e prejudicar as mães na educação dos próprios filhos, né? Porque tira o poder materno. E eu olhei para minha mãe, primeiramente como um ser humano, e depois como minha mãe. E aí, quando veio esse relato de que ela fez isso para te proteger, dentro da cabecinha dela, das experiências dela e da vivência dela, ela achava que me expulsando era a única maneira que ela tinha de me proteger, porque ela não tinha forças para enfrentar o meu pai, ela não tinha apoio de familiares e ela não sabia o que fazer. E se ela entrasse em confronto com ele, ela ia perder a subsistência dela e mais dos outros 3 filhos. Então, eu acredito firmemente do meu coração que ela fez o menos pior e arcou com essa ação. Depois de um tempo, refletindo e sempre me autocurando, eu cheguei a esse pensamento, né, e conclusão. E aí as pessoas me julgam, sabe, Bruna? E elas acham que é mentira, elas olham para mim e falam: "Não, isso não é verdade". Mas é um trajeto doído, difícil, mas possível. E hoje eu falo, eu não sinto absolutamente nada, então eu sei que sou curada. É isso. Sabe, isso é muito Quantas forte. E agora essa eu fico visão também pensando, que você teve de perdoar a mãe, por conta dessa questão, né? Houve, nossa, a mãe deveria acolher, proteger, ser aquela guerreira que não exato, deixa nada acontecer, né? E daqui a pouco a gente não sabe como foi a vida dela quando ela passou por isso. E talvez a vontade dela foi ter fugido de casa, foi ter saído daquele ambiente porque seria o melhor para ela. Então ela proporcionou esse melhor para ti. E eu acho que a questão está exatamente, justamente em não julgar a atitude de outra pessoa, é pensar, poxa, o que que Cristo faria aqui? A gente sabe que é o perdão. Ele perdoaria, né? Perdoa, na verdade, também. eu acho que Ainda seria perdoa. interessante mães que passaram por isso e se sentem culpadas pelas filhas e vice-versa, se absolvam, porque é necessário, uma absolvição tanto de um lado quanto do outro, para trocar, para serem felizes, porque é possível, reconstruir uma relação. Eu tenho uma relação excelente com a minha mãe, eu reconstruir a minha relação com a minha mãe, né, e com o meu pai também, pouco antes dele morrer, ele inclusive quis tocar no assunto e perdeu, falei, e pedir perdão, falei: "Pai, não tenho que perdoar, provavelmente o senhor deve ter passado por coisa muito pior, porque nós somos reprodução do nosso ambiente". É isso. É as consequências, né, das escolhas. É, a lei da Exatamente. semeadura, ela existe. Então a gente não sabe o que que o teu pai passou, mas se de alguma forma ele quis tocar no assunto e talvez ir em paz para querer aquele perdão, saber, fui perdoado pela minha filha, enfim, né? Talvez um sentimento de culpa ele carregou e quantas outras coisas ele também não conseguiu fazer por conta de uma atitude dessas. Então são experiências, né? Muito forte a tua, inclusive, mas todos nós temos algo para falar e temos a percepção do que podemos contar. Por exemplo, um dos meus personagens, isso é para dar uma ampliar um pouco a mente de você, para vocês perceberem o quanto é fácil e tranquilo escrever. Todo mundo diz que toda história tem dois lados, né? Você já deve ter ouvido falar isso. E realmente existe o Sim. lado de quem vive e o lado de quem observa.
E nessa situação, nessa construção toda da história, eu coloquei um personagem que ele é o Eto. Ele é o melhor amigo da Bia, da minha personagem, e o papel dele é contar o outro lado da história, ao contrário da minha personagem. Então, quando ela está relatando sobre algo, ele coloca 2 ou 3 opções sobre o mesmo assunto. Só que como o Eto, ele é o Paracleto, ele é o Espírito Santo, eu nomeei ele como Paracleto, ele explica o porquê que a minha personagem tomou tal atitude, porque foi por ele ser mais sábio ter dado esse direcionamento. Só que ele deixa assim, ó, ela podia ter feito isso, ela podia ter feito aquilo, ela podia ter feito tal coisa. Essa atitude ela tomou por causa. Aí ele dá uma explicação do porquê que a minha personagem tomou tal atitude. E essa revelação para mim veio de uma forma muito forte, porque eram as minhas questões que eu me colocava e perguntava assim, Deus, o que eu faço agora? Lembra quando eu falei no início sobre a bifurcação? E foram questões que foram surgindo e o discernimento que eu tive no momento. Então eu falei, eu vou ter que ter alguém para me defender no caminho do porquê que eu estou tomando tal atitude. Aí que veio a ideia de criar o Paracleto, que ele é o meu defensor, é o único personagem que eu coloco em terceira pessoa, que daí não é minha personagem relatando em primeira pessoa sobre a vida dela, mas é ele falando da vida dela, sobre algumas coisas que aconteceram. Então, isso, por exemplo, na situação dessa questão, tu pode fazer a voz do teu pai de alguma forma. Ah, mas eu não sei como meu pai pensava, eu não sei pelo que ele passou, mas perceber um outro lado da história, da tua mãe, por exemplo, que hoje tu conseguiu perdoar e conseguem conversar, ok, mas o que se passou naquela situação? A forma de defender aquele lado e não ficar como vítima de, nossa, eu fui expulsa de casa. Então, existe esse posicionamento que a gente pode estar ali para contar a história, para revelar. Isso é muito bacana. E como eu poderia colocar a voz dele? Você comentou que ele faleceu, né? Ele faleceu. O que que acontece? Ali Eu acho que tudo é foi um tão estudo. difícil para ele, duro ao longo da vida, que ele faleceu de ataque cardíaco. Eu digo que a escrita nada mais é Infarto. do que É infarto que pesquisa. fala? É, infarto. É A porque. escrita, a escrita pode ser pesquisas, tá? Então, assim, antes eu estava relatando sobre o meu primeiro conto, que foi publicado em 2020, até não finalizei, mas só para pegar esse gancho agora que eu lembrei. E foi uma antologia, uma coletânea de um livro de suspense e de terror. E ali foi Uhum. o momento que eu tinha colocado Deus contra a parede, e eu disse, Senhor, se eu passar nessa antologia, eu vou continuar escrevendo a minha história, porque aí eu vou acreditar que eu sou uma escritora, então eu teria que ter aprovação. Aí eu não sei quantos escritores escreveram, eu sei que uns 25 foram selecionados e o meu conto foi selecionado. Nossa, Bruna, escreveu um conto de terror, num livro de terror. Só que a essência da história, daquele conteúdo, tem um ensinamento bíblico. Então, o que eu estava falando antes sobre a gente poder trabalhar de forma na fantasia, como vocês quiserem. Quer contar uma história de terror? Conte. Tem pessoas que são mais sanguinárias, assim, que conseguem contar mais coisa de sangue. Mas qual que é o objetivo de contar tais mortes, tais situações? A gente pode ser usado dessa forma. Por quê? Porque uma pessoa que gosta de terror pode se conectar com Deus numa história dessas, que não vai pegar um romance clássico e clichê para ler. Então, a gente pode usar essa criatividade para falar de Deus também. Não é invencionice da nossa mente, desde que a gente mantenha alguns princípios e algumas questões, tanto que Crônicas de Nárnia ficou muito conhecido por conta dos princípios que a história carrega, as situações todas que a história carrega, que até hoje tem trechos, situações que é muito usado para que a gente se conecte e perceba o Criador de alguma forma. Então, nesse teu caso, sobre como ser a voz do teu pai, minha sugestão é pesquisa. Ah, Bruna, vou pesquisar sobre o quê? Sobre o agressor. Existem. Sim, exemplo, desculpa te interromper, mas eu acredito que seja assim. É, por que o agressor age assim? Exatamente. Ou porque. Então, Psicologia desvenda muito isso, o ponto do. então, devido a esse Até. trauma que eu passei, eu Hum, acabei me formando psicanalista, tenho curso de hipnose, programação neurolinguística, cura
eterna, N certificados, sabe, Bruna? Um monte Sim. de coisa, mas tudo porque eu ia em psicólogos e em tudo e falava assim, eles não conseguem me entender. Eles não me levam onde eu preciso chegar, que é o estado de cura. Então eu falei, eu vou pegar a técnica deles, eu vou aprender a técnica deles e eu vou agir comigo, porque ninguém me entende melhor que eu mesma. Porque uns me colocavam na posição de vítima, que era uma coisa que eu não queria, Uhum. e outros me colocavam A no posição de lado de. coitadinha, né? Porque Outros me vítima é você se colocavam. vitimizando, de coitadinha é quando a pessoa. Aham. Exatamente. Outros me colocavam no lado de que eu fui culpada, acredite se quiser, sabe, outros psicólogos. E aí, como eu não achava um meio para isso, o gap era muito grande de culpada a vítima, eu falei, Uhum. não, eu vou me tratar. E aí eu fui entendendo, e fui tendo essa absolvição total no ano passado, por incrível que pareça, Olha que só. eu montei todo o cenário e olhei tudo e falei, não, é isso. Mas é Porque um o mais processo. difícil realmente era conseguir entender Rúbia, psicologicamente sobre a minha mãe. Como meu pai já tinha dissolvido quando eu estava Sim. grávida do meu filho do meu filho Caleb, meu menino, meu filho do meio. Já Uhum. minha mãe não absolvia de jeito nenhum sobre aquilo que você falou. Eu falava, não, ela deveria ter me protegido, ela deveria ter feito isso, ela deveria ter feito aquilo. Pode perguntar. Rúbia Ramon falando aqui. Tudo bem? Sim, tudo. Você já participa do grupo do WhatsApp do Centelhas do Reino? Já participa? Não, acabei de entrar agora. Você viu o link aqui no chat aqui, né? É, Ah, legal. Eu coloquei o link do WhatsApp do Centelhas aqui no chat. Para quem mais não for do grupo do Centelhas, depois entra no link, acessa o nosso grupo lá. Porque, que nem eu comentei agora há pouco, eu não entendo nada de escrita. Eu gosto de escrever, mas não entendo nada, que nem a Bruna. Mas uma coisa eu entendo, que um algo bom você faz hoje, conexão. Se conecta a Bruna, entra no grupo lá, chama ela, né, Bruna? Pode te chamar Sim, lá para conversar, pode chamar. Quem passar precisar um grupo, conversar, tirar dúvidas, alguma coisa, a gente. então, tirar Bruna, dúvidas. eu não posso dizer que eu gosto de escrever ou que eu não gosto de escrever, mas eu te garanto, eu sou apaixonada por falar. Eu só. Então, Qualquer coisa, grava os teus áudios, enfim, a gente. Mas me chama, entra no grupo ali, me chama. Tá Bruna W. Nunes também lá no grupo, tu consegue achar, é um código 54, que tá do Sul ainda, meu número. Me acha bem fácil. E aí a gente pode ir conversando, quem mais desejar tirar alguma dúvida, caso não deu para perguntar aqui. E eu vou, tá só bom, para eu muito ver a hora obrigada. agora, imagina. Será muito bem-vinda, Rubia. Pode chamar, chama lá. Tem mais centelhas lá, pode chegar junto lá no grupo. Lá. Ok, muito obrigada. E o Ramon poder encerrar também, para a gente não se prolongar demais, eu vou finalizar com uma leitura de João, capítulo 21, no versículo 25. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Todas elas fossem relatadas uma por uma, creio eu, que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Então, isso está em João, capítulo 21, versículo 25. Algo que quando eu digo, gente, a gente sempre tem que falar, sempre tem mais para falar sobre o que Jesus faz através de nós, o que ele tem para fazer, o que ele espera é que a gente fale cada vez mais. No mundo que quer nos silenciar de alguma forma, calar a nossa boca, não cala nossas mãos, a gente segue escrevendo. Não é para falar, a gente escreve. Já que são bloqueados se falar, se posicionam, se falar tal coisa está errado, a gente vai deixando os escritos daquilo que o Senhor for compartilhando no nosso coração como aprendizado, como situações para que outras pessoas possam ter um rumo, um caminho, um direcionamento daquilo que o mundo hoje nos oferece tudo assim, né? Tá de bandeja. E o que nós estamos fazendo com a história que a gente carrega, com as experiências que a gente já viveu com Jesus, né? Com aquilo que Deus já nos deu para viver e para fazer. Qual é o nosso posicionamento em relação a isso? Ah, Bruna, mas eu não tenho a mínima vontade de escrever um livro. Eu não tenho vontade de contar a minha história. Tudo bem. Só que existem situações
também. E existem situações que o Senhor vai nos cobrar. E isso não é, nossa, você vai ser um escritor. Talvez cabe a mim ser escritora, a você não. Mas ter o teu livro pode ser uma porta aberta e um instrumento, uma chavezinha ali de acesso para aquilo, para o teu propósito ser vivido de forma mais intensa. Então, o fato de você achar, não, eu não nasci para ser escritor, é o que te impede de romper com algo para viver na tua própria vida. Que talvez realmente seja um livro e acabou, tu não vai escrever mais nada. Só que agora também tem pessoas que não são escritoras, mas são autoras. Que é o caso de muitos players hoje em dia, grandes players, que eles gravam seus conteúdos ou têm suas lives, existem a profissão de transcritora, né? Faz a transcrição do conteúdo, e vai para revisão, vai para diagramação e o livro vai ficando pronto sem a pessoa ter pego uma caneta na mão, um lápis na mão para escrever. Então, cada um sabe em que ponto está agora. Uns já têm grupo no WhatsApp, consigo mesmo, já sai um livro ali. Outros que vão pegar bloco de nota agora e começar a escrever. Outros talvez tenham um monte de lives gravadas com conteúdo top. Cada um tem uma situação agora que pode gerar um escrito, um livro, para que a sua história, o seu conteúdo seja contado. Observem qual que é o ponto de vocês nesse exato momento, sobre o que vocês podem falar. E realmente, talvez, nossa, eu não tenho nenhuma folha escrita, mas eu tenho 365 lives que eu fiz durante a pandemia. Falei cada dia sobre um tema. Tu tem, no mínimo, aí uns 3 livros. Então, é isso. Observe qual é o ponto de vocês e o que vocês podem fazer com a história que vocês carregam. É isso, irmão. Então, eu vou falando. Que bacana, que bacana. E você falando agora, veio na minha mente aqui, e o livro é um registro atemporal, né? Nós podemos ir embora, mas o livro fica. Por mais que alguém não leia hoje ou após a publicação, ele pode ficar aí, circulando, o mundo afora aí, e alguém pegar aquele livro num exato momento que ela estava precisando ler aquilo, né? E é algo forte, né? Algo Eu forte. tenho uma experiência incrível para falar sobre isso. Eu tive E contato com um livro de 1971. Eu não era nascida. E esse livro contribuiu muito para a minha cura. aí é um O exemplo. livro ele foi publicado 4 anos antes do meu nascimento. Aí, viu? Aí. Acaba de testemunhar o que eu falei. Então, a nossa história, por mais que possa não fazer tanto sentido hoje, aparentemente, ela vai fazer sentido para alguém. Alguém vai pegar e vai se conectar com essa história. Se E você for a principal pessoa a mudar de alguma forma e existir uma transformação em si, como se fosse a escrita como um autoconhecimento, já é válido, porque é a tua transformação. E você sendo transformado, é impossível que não transforme outras pessoas. é bacana. Como eu gosto de falar a frase que o Leandro fala, né? Que nós temos as chaves das cadeias que nos libertamos, né? Então é isso aqui. Aquilo que um dia nos prendeu, a gente pode falar para alguém que ainda está preso e ela conseguir sair daquela mesma situação. Não é mesmo, Leandro? Exatamente. E é isso. Obrigado, Bruna. Foi incrível. É muita coisa. É muita É coisa. bastante coisa. Eu não falei nem um terço, acho, do que eu ia falar, porque eu abri o grupo do WhatsApp ali comigo mesma e eu acho que eu falei uma frase. Mas tudo certo. Nossa, mas fala aí, Leandro. Vamos agendar uma live já, né? Para falar sobre isso no Centelhas lá. Acho que assim, é muito interessante, né? Isso que você faz. E tem muita gente com muita história, né? Querendo contar essas histórias e não sabe o caminho, né? Ou é nem querendo, é precisando, porque às vezes a gente não precisa contar nossa história, mas pessoas precisam ouvir a nossa história, né? Pessoas precisam saber o que o Leandro passou, o que o Ramon passou, o que a Ruber passou, para que elas sejam libertas disso, né? Como o Ramon falou, né? Nós carregamos as chaves das prisões que nós fomos libertos, né? E essas chaves, elas servem para libertar outras pessoas. Então, eu acredito que nós precisamos de muito mais do que você carrega, sabe? A gente está fazendo o devocional do Centelhas, né? Vai iniciar a escrita dele. E o intuito de tudo isso aqui é abençoar pessoas. Né? Então, como o Ramon falou assim, cara, você carrega, você vai embora, mas seu livro fica. A gente não consegue ler um livro, não conseguiria ler o livro do Napoleão Hill se ele tivesse ficado calado, não tivesse escrito aqueles livros dele, tivesse aberto a boca de alguma forma. Então, acredito que
A gente precisa movimentar mais essa questão, não só no QGR, como no Centelhas, no grupo, tá? Sei lá, fazer algum movimento em torno disso. Você já tem seu movimento, né? Dar um pouco mais de força nele. Tá? Parabéns aí pelo conteúdo, é show de bola. Tamo junto. Os que a Bruna faz é top demais, tá louca? Muita coisa, muita coisa. Precisando só chamar, vamos bolar. Leandro falando ali, vamos bolar uma estratégia aí para ver, para engajar o pessoal no conteúdo, vamos ver se dá certo. É muita Vamos coisa fechar. acontecendo, a gente tem que ir dando pitaco, onde sabe que vai suportar a bronca depois. Mas tem bastante coisa que dá para fazer em volta disso, sim. Muito bacana, muito bacana. Tô vendo aqui também Kaiser, Paulo, muito bem-vindo aí ao nosso QGR. Não sei se já fazem parte do grupo do Centelha, se não fazem, acessa o link aí no chat aí. Cai para dentro aí do nosso grupo dos Centelhas do Reino aí, são bem-vindos. Vamos nos conectar, vamos criar essa ambiência, né, que eu gosto de falar, que os Centelhas do Reino é o ambiente de crescimento e contribuição. Grava essas duas palavras, é crescer e contribuir, um com o outro, e a gente vai seguindo junto aí, naquilo que a gente pode fazer. E é bênção. Tamo junto. E vamos encerrar, então, o QGR de hoje, que foi incrível, que dava para fazer uma vigília falando sobre o que a Bruna falou aí, dá para fazer uma vigília, é muito assunto, mas é uma bênção. Tem uma pessoa, deixa eu ver se ela não foi embora. Foi embora? Será que foi embora? Nossa, a Cindy foi embora. Cindy foi. Cindy foi. Val Rocha, apareceu. Oi, Val. Boa noite, centelhas. Boa noite, boa noite. E aí, quer fazer a honra de encerrar com a oração para a gente aí? O que você acha? Poderia? Que prazer. Será uma bênção. Então, vamos lá. Amém. Boa noite a todos. Senhor, é que nós rendemos graças, porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Obrigado por mais esse dia em que o Centelha se reúne para aprender, para crescer, para evoluir mais e com isso contribuir entre nós mesmos e com outras vidas. Nos abençoe nessa noite de hoje, nos dê uma ótima noite de sono, Pai. E nos ajude para que a nossa mente se expanda para fazer aquilo que o Senhor nos chamou. Que as orientações que a Bruna trouxe nessa noite sirva para que a nossa mente expanda e para que a gente possa entender um legado que a gente pode deixar aqui nessa terra, através da escrita, através daquilo que a gente vai escrever e das vidas que nós vamos tocar. Que nós possamos deixar esse legado sobre essa terra e, com isso, contribuir com a vida dos teus filhos, que, de alguma forma, estão esperando, com expectativa, a manifestação dos filhos de Deus. Obrigado por mais essa noite. Eu agradeço. Em nome de Jesus, amém. Amém. Obrigada, Deus. Valeu, Val. Amém. Obrigada. Obrigado a presença de todos aí, centelhas. Bruna, foi top demais. Nossa, esse assunto é muito bom. E valeu. Até uma próxima. Tamo junto aí no Centelhas aí. Bruna, estou esperando meu orçamento. Ah lá, viu? Beijo. Boa noite a todos aí. Com Deus aí. Abraço. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu.